a Nina começará a ser um grande problema para Jax e Danilo. Isso porque a Nina vai descobrir que o Jax foi o culpado por ter cortado o freio do carro de Abel e, consequentemente, o Abel acabou sofrendo um acidente e morrendo. E o Danilo está por trás dessa morte. Isso porque Danilo instruiu o Jax como cortar um freio de um carro. Bom, e ela soube que o Danilo estava por trás da morte de Abel também. Com isso, ingenuamente, a Nina achou de bom tom confrontar o Jax, dizendo que sabia de tudo e que iria contar para todo mundo que foi ele que matou o Abel, ou pelo menos foi o responsável por provocar o acidente que ceifou a vida de Abel. É aí que o Jax deu uma ordem para Danilo. Ele precisa matar a Nina o quanto antes, pois Nina é uma ameaça iminente e pode arruinar os seus planos e mandar eles para a cadeia. O Danilo se manteve resistente a esse mandato de Jax, mas ele acabou tomando coragem e matou a Nina enquanto eles estavam juntos namorando. Eles foram para um local a sós, e nesse local tinha uma ribanceira, né? O Danilo ele programou tudo isso. O ponto alto da história é que Danilo empurra a Nina na ribanceira e Nina acaba morrendo. Só que o Danilo não imaginava era que Nina havia contado para Filipa que ela iria se encontrar com Danilo justamente no local onde ela foi encontrada morta. A Filipa ligou os pontos e chegou à conclusão que o Danilo foi o responsável por matar sua filha. Filipa revidou e em um surto acabou matando Danilo. Ela tem um surto de bipolaridade e acabou matando Danilo. Bom, mas um pouco antes dessa morte vai acontecer uma situação bastante inusitada. A Nina ela vai para casa de Peter e aí ela vai confessar para Peter que ela gosta muito de Danilo. E aí o Danilo não tá nem aí pra ele. Ela diz que gosta do jeito marrento de Danilo e tal, aquela coisa toda. Quando ela foi embora, ela vai pedir carona pra Danilo. Só que o Danilo vai dizer pra ela que bebeu e é melhor ele não dirigir. Ele vai pedir um carro de aplicativo. Enquanto o carro de aplicativo não chega, a Nina diz bem assim pra Danilo: bem que você poderia me beijar. Danilo diz: eu não gosto de meninas mais novas. E aí Nina diz: eu já sou uma mulher. E aí o Danilo diz: mas eu não tô afim de beijar você. Eu não tô interessado em beijar você. Nesse momento, a Nina diz: mas você é um frouxo mesmo. Quando Nina fala isso para Danilo puxa a Nina pelos braços e dá-lhe um beijão nela. Tasca-lhe um beijão nela. No dia seguinte, o Danilo encara essa situação como se nada tivesse acontecido, mas claramente a Nina tá caidinha em Danilo. E aí, no contexto mais atual, a gente viu o que acontece com Nina, né? Bom, lembrando que para a gente contextualizar essa situação, para a gente trazer
um contexto mais interessante que vocês possam entender, o Jax, quando ele descobriu que o Abel sabia todos os esquemas dele de corrupção, o Abel havia dito que ia mandar o Jax para cadeia, e a advogada de Abel disse que o Jax pegaria bem lá mais de 20 anos de cadeia. O Jax ficou desesperado, ficou apavorado, e aí ele ligou para Danilo, pedindo para Danilo ensinar ele a cortar os freios de um carro. Aí o Danilo disse que isso é muito perigoso, poderia provocar morte, enfim. Mas o Jax falou: eu preciso que você me ensine agora. O Abel não pode chegar, ele não pode encontrar o Wanderson. Ele estava querendo impedir que o Abel encontrasse o Wanderson. Mas o Danilo alertava ele que cortar os freios do carro de Abel poderia provocar a morte dele. Mas mesmo assim, o Danilo ensinou o Jax a cortar os freios do carro de Abel, mesmo sabendo que a intenção de Jax era realmente provocar um acidente para evitar que o Abel chegasse até Wanderson e resgatasse Sofia, e no dia seguinte ele fosse preso, ele e quem estava com ele, né? E o Danilo ensinou ao Jax a cortar os freios do carro de Abel. Com isso, o Danilo tinha plena consciência que ele ensinando o Jax a cortar os freios do carro de Abel, o Abel poderia sofrer um acidente muito grave e poderia morrer. Ele tinha essa consciência, e ele ensinando, fica muito evidente que ele é tão culpado quanto o Jax por ter matado o Abel, por ter provocado o acidente que matou o Abel, porque ele sabia das consequências que isso iria ocorrer, que iria acontecer, melhor dizendo. Então, por mais que o Danilo não seja, ou pelo menos inicialmente não tinha aparentado ser esse vilão todo, mas querendo ou não, ele já havia demonstrado ser uma pessoa ruim. Foi uma construção que acabou terminando no que terminou, né, gente? Não dá pra esperar algo de diferente de Danilo. O que me espantou foi a Felipa, mas porém Felipa também tem lá seus problemas de saúde e tal, tem lá seus problemas, né? Enfim, acabou ali que ela surtou e acabou fazendo uma besteira. Mas comente. Tchau, tchau.